Fala galera, Braguinha na área. O vídeo de hoje ele partiu de uma reflexão que eu já venho fazendo há algum tempo. Eu venho estudando comportamento, eu venho estudando a minha criação, eu venho analisando passo a passo como eu me desenvolvi, eu venho fazendo comparações e analisando até relações de outras pessoas e tentando encaixar e pegar características que funcionam para mim, características que não funcionam para mim, e vendo como que eu posso gerar uma dinâmica de vida agradável e que eu me sinta bem nela. Acredito que muitos já são casados, têm suas namoradas ou tiveram, já têm filhos, e isso, querendo ou não, gera um conflito de opiniões, gera um conflito de ordem, gera um conflito de quem manda mais, quem manda menos, e isso acaba que a longo prazo pode gerar uma coisa de relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos não quero dizer nem só com relação de namorados ou esposa e coisas do gênero. Relacionamentos abusivos, eles podem acontecer até de pai para filho, e poucas pessoas discutem sobre isso porque é muito complicado, é uma linha muito tênue onde você falar que você está educando e onde você está abusando da sua autoridade. Então acaba que gera um pouco de conflito de opiniões e tudo mais. E aí eu olhando isso, eu vivi praticamente a minha vida toda no Brasil, na casa dos meus pais. Sempre quando eu tinha que tomar algum tipo de decisão, quando eu tinha que fazer uma viagem, quando eu tinha que fazer algum tipo de investimento financeiro, sempre aquela hierarquia ali estava bem definida. Eu via bem quem estava tomando a decisão e eu só ali olhava, aquilo me deixava assim quieto, estranho. Tipo assim, é um que manda e o outro que obedece. Não, era uma coisa tão natural. Tipo assim, o chefe da casa. Pra mim era muito estranho aquilo. Eu falei, pô, esquisito. Pra mim isso não é saudável, sabe? Eu falei, pô, por que eu não posso construir alguma coisa junto com as pessoas? Será porque eu sou o mais novo? Eu ainda não tenho créditos, né? Eu não tenho credibilidade pra poder falar alguma coisa e as pessoas me levarem a sério? Será que é assim que as pessoas me veem dentro do meu ciclo? Pô, será que vai ser igual também quando eu tiver a minha casa? Será que eu vou trazer essa referência e eu vou ser o tal do mandão? Eu vou ser o cara que vai querer tomar as decisões e do jeito que eu quero e acabou e ponto final? Eu sou o dono da casa, eu sou o chefe da casa. E aí eu falei, pô, isso não vai ser confortável pra mim, eu não vou gostar de ser assim, eu já não gosto de ser assim quando eu tô na cadeia de baixo. Por que quando eu subir um degrauzinho eu vou querer ser assim? Talvez quando eu tiver os meus filhos também passar isso pra eles. Pra mim isso nunca soou confortável, nunca foi bom. E aí eu pensei, pô, como é que eu posso resolver isso? Se a minha referência foi sempre de uma hierarquia muito bem definida, e isso teve o seu lado bom, eu aprendi muito a questão de respeito, de saber me colocar, saber até onde eu posso ir, isso eu não discordo. O meu ponto negativo era, por que quem está embaixo não pode construir, ou pode opinar, ou pode até tomar uma decisão em conjunto com o grupo? Porque quando a gente está dentro da nossa casa, agora, no caso a minha casa, e eu divido a minha casa com a minha namorada, realmente é muito difícil, porque ela teve uma criação, eu tive outra, e a gente entra em debates que os pontos de vista são completamente diferentes em determinado momento. E eu falei, pô, se eu gritar aqui, talvez eu ganhe, talvez eu perca. Se ela gritar do outro lado, o mesmo. Como é que eu vou equiparar as vozes, equiparar os pontos de vista e as opiniões para que a gente tenha uma vida mais saudável? Porque ganhar no grito, só quem ganha no grito é torcedor. No futebol, no estádio lá, que ganha no grito, o juiz dá lá o apito, dá o pênalti e vamos tocar, né? Numa relação isso não acontece de forma tão fácil assim, né? Acontece que às vezes no grito, esse grito se transforma numa agressão, seja ela verbal ou física mesmo, e isso, relações abusivas, e isso gera uma complicação muito grande. Como que eu posso trazer uma coisa que eu aprendi no jiu-jitsu, nos meus anos de treino, a dinâmica do que acontecia no tatame, para que eu leve esse ensinamento para minha vida pessoal e isso gere um conforto melhor, já que eu nunca tive esses embates dentro do tatame? Porque se lá é uma relação também,
e eu nunca tive embate, é porque aquilo ali de certa forma funciona. Então eu posso extrair aquilo ali, aquela dinâmica, o que eu aprendi ali, e tentar aplicar na minha vida e ver o que dá. E eu reparei o seguinte, imagina você o seguinte, você entra no tatame para fazer uma sessão de treinamento. Vamos dizer que a turma tá cheia pra caramba, o treino tá bacana, você tá empolgado, e entraram 30 pessoas para treinar. Botaram lá os seus kimonos, entraram, fez toda aquela iniciação ali. E agora a gente vai partir pro treino propriamente dito, de combate. Aqueles 30, eles vão passar a ser 15. Por quê? Porque quando entrar um no tatame, ele no máximo ele vai conseguir fazer um aquecimento, vai conseguir fazer alguma coisa sozinho, mas o treinamento em si ele vai precisar de mais um elemento para entrar em conflito com ele, para aplicar as técnicas. Esse que entrou primeiro, ele depende do outro que vai entrar junto, para que aquilo ali seja funcional. Então você imagina o seguinte, se entra eu, Braguinha, eu entrei e eu sou bom pra caramba, faixa preta, eu sou, porra, sei tudo, conheço as técnicas, sou bom pra caramba, só que isso me tornou um cara arrogante, onde eu não tenho interesse de ensinar, de dividir aquele meu momento de treino, eu quero chegar lá, ganhar o treino a qualquer custo. E me entra uma pessoa, um menos graduado, que tem um ritmo diferente do meu. O cara tá chegando do trabalho agora, ele tá cansado, ele só quer ali dar um rolinho, quer treinar devagar, e eu não quero nem saber, eu tenho o meu ritmo. E eu não respeito o ritmo do meu parceiro de treino. O que vai acontecer? Eu vou entrar acelerado na luta, vou dar tudo, vou amassar aquele cara, e ele, por estar num ritmo menor, mais devagar, ele não vai desfrutar de nada daquele treinamento. Ele vai sair dali falando, caraca, eu não testei uma posição que eu pretendia, eu tô aqui todo machucado, todo ralado, cansado, e foram, sei lá, 5, 10 minutos ali que eu só apanhei e não aprendi nada. O que isso me traz de conhecimento? Eu falo, cara, se eu entrar acelerado e não entender qual é o ritmo do outro colega, o treino talvez seja bom pra mim, mas não vai ser bom pra ele. Então a gente não treinou. Eu treinei, ele não. Ele pode até ter treinado, porque a gente no jiu-jitsu tem uma máxima que fala assim, você nunca perde, você aprende. Só que complicado, né? Você aprender dessa forma. Vai aprender na porrada, na marra? Será que é a melhor forma? Acredito que não. E é a mesma coisa que acontece na nossa relação. Será que no grito é a melhor forma da gente chegar num denominador comum? Acredito que também não. Então o que eu aprendi? Eu nunca fui um atleta de ponta e nunca tive a pretensão de ser. Então na minha academia tinha muita gente boa. Tinha uma galera assim mais graduada do que eu. Passei por um processo inicial quando eu era faixa branca, que minha academia era lotada de faixa roxa, faixa marrom. Eu falei, caraca, bicho, como é que eu vou aprender aqui? Os caras me batem todo dia. E eu, aos trancos e barrancos, porque eu gostei mesmo, eu suportei aquilo ali. Porque outros talvez não suportassem. E aí eu pensei, cara, eu preciso conversar talvez com o meu professor, conversar com o colega, para que ele não entre naquele ritmo e que eu possa desfrutar também do treino. Então aquela conversa que eu tinha com meus colegas, eu falei, cara, vamos mais devagar, eu tô machucado aqui, eu tô cansado da faculdade. Vamos entrar aqui num acordo aqui pra gente treinar legal, os dois, para que eu possa também aprender um pouquinho e você também não perca muito do seu rendimento que você também tá pretendendo. E aquilo ali funcionava muito bem. Claro, uns tinham mais consciência, os outros não. Outros não queriam nem saber. Mas na grande maioria aquilo ali funcionava muito bem. Então o diálogo ali, 3 minutinhos, 2 minutinhos antes do treino, fala, pô, hoje eu tô devagar, vamos treinar um soltinho, né, que a gente fala. Não, vamos, também tô meio estressado, também tô querendo tirar o pé um pouquinho. E aí funcionava muito bem o treino, a gente rendia, eu sentia que eu aprendi um pouquinho. Quando eu sentia que a coisa não tava bem, eu falava, pô, me ensina aqui. A gente até pausava o treino assim, ele me ensinava alguma coisa. E eu vi, cara, é isso que eu preciso levar pra minha vida. Não é porque o cara tá lá no topo da cadeia, o cara é faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, e eu tô aqui embaixo, que a gente não pode ter um diálogo que se equipare e que a gente possa crescer junto, entendeu? Então hoje, quando eu tô na minha vida particular, quando eu tô com a minha esposa, quando a gente precisa conversar alguma coisa, eu falo, cara, não é no grito que a gente vai resolver nada. Não é assim que a gente cresce. Vamos conversar aqui na boa? A gente pode até ter pontos de vista diferentes, mas vamos conversar na boa, porque a gente tá vivendo em dois, mas a gente representa a gente representa uma família.
Se a gente for aqui na briga, na gritaria, dificilmente a coisa anda. A gente vai ficar gritando e entrar naquele desgaste, entrar naquela coisa ruim e não vai correr bem. Isso é nítido. Isso é o que vai acontecer. E isso vem dando muito certo. E ela tem reparado, ela falou, cara, quando a gente conversa e vai na boa, a gente consegue. Por mais que, eventualmente, a gente continue discordando, mas a gente discordou de uma forma saudável. Porque ninguém precisa concordar com ninguém. A gente precisa viver de forma saudável e cada um com seu ponto de vista e vai tocando. Enquanto isso for legal e coerente, maravilha. E olha que conhecimento interessante que a gente pode então trazer do jiu-jitsu. A dinâmica do treino, ela reflete diretamente na nossa vida, nas nossas relações com os nossos filhos, com nossos amigos, nossos familiares. Sempre que tem um cara que manda muito, provavelmente vai ter um cara que não manda nada. Mas quando eles chegam no mesmo nível de conversa, de comprometimento e de conhecimento, de aceitação e respeito, os dois crescem juntos, entendeu? Não precisa ser aquela brincadeira, né? O rico continua sendo mais rico e o pobre mais pobre. Não, vamos equiparar um pouquinho? Vamos crescer junto? Um dia a minha mãe conversava assim comigo falando, olha, você aí tem seus embates com seu pai, aquela coisa toda, vocês são cabeça dura e tudo mais. Você vai ver como que vocês vão amadurecer quando você tiver a sua casa, porque não vai gerar relação de dependência, então não vai ter tanta pedir, tanta ordem, tanta coisa. Cara, isso é nítido. Hoje eu sinto que eu tenho uma abertura muito maior com meu pai de chegar e dar uma dica pra ele, orientar ele, e ele me escuta muito mais do que antes, quando eu simplesmente dependia dele. Entendeu? Hoje eu posso chegar pro meu pai e falar, pai, toma, vai por esse caminho, cara, faz assim. E ele é a mesma coisa, ele fala, cara, tenta fazer dessa forma, faz assim, faz assado. Por quê? Porque a gente tentou entrar num nível de equilíbrio, que esse é o ponto-chave do nosso vídeo aqui. Tenta chegar num nível de equilíbrio, não tem que um mandar mais do que o outro, porque, é pai, é mãe, é filho, é filha. Não tem por que ter isso. Desde pequenininho, se você trouxer o seu filho sempre dividindo as decisões com ele, ele vai crescer uma pessoa muito mais articulada, muito mais decisiva, muito mais proativa e menos acanhada, mais reclusa. Então alguém fala, ele não consegue ter uma voz ativa para rebater alguma coisa, um posicionamento, ele sempre vai estar um passo atrás, entendeu? Então o jiu-jitsu me ensinou muito isso. Ele falou, não é porque eu sou menos graduado, não é porque eu tenho menos tempo de treino que eu preciso ficar aqui só tomando na cabeça. Não, o treino é 1 mais 1 e não 1 contra 1. Então o treino tem que ser bom para os dois. E a nossa vida é a mesma coisa. Não tem que ser você contra a sua esposa, contra o seu filho, contra a sua filha, contra o seu irmão. Não, é você junto com essa pessoa. E quando isso acontece de forma agradável para ambas as partes, você pode ter certeza que o jiu-jitsu foi a chave para o sucesso familiar aí. Tá legal, galera? Obrigado. Quem gostou aí, curte o nosso vídeo, compartilha. Se você sabe que tem alguém aí no seu ciclo social que possa estar passando por uma situação de dificuldade, não está sabendo se comportar, assim, lidar com uma situação difícil, está se sentindo abusada, um filho que você sente que o filho não está desenvolvendo muito bem a fala, ele não está bem articulado na escola, mostra esse vídeo, conversa com ele, traz ele para o seu nível, conversa de igual para igual, não conversa você em cima do pedestal e ele embaixo, conversa os dois no sofá, onde o sofá tem a mesma altura para os dois. Senta no chão com seu filho, conversa no mesmo nível, não se sinta superior, não sinta que ele vai perder o respeito por você, por vocês agora estarem no mesmo nível, não. Ele vai sentir um carinho, uma consideração, um valor de pertencimento daquilo ali tão grande que vai fazer toda a diferença para vocês, tá legal? Galera, brigadão, até a próxima, valeu!